Oi, gente. Marcelo aqui de novo para a gente fazer o segundo vídeo da segunda aula da nossa unidade 5. E eu vou chamar a atenção de vocês aqui para esse slide. No começo do nosso primeiro vídeo eu falei sobre as preposições, né? E falei que a gente sempre pensa, quando pensa em videogame e aprendizagem, a nossa tendência é pensar em eu aprendo do jogo, eu aprendo jogando. Mas os jogos são um universo à parte. E daí, recuperando um pouco o que eu falei no primeiro vídeo da primeira aula dessa unidade, quando a gente fala jogo, a gente está falando do artefato, mas também está falando do conceito, também está falando da habilidade, também está falando da experiência. Então, tem toda uma riqueza de atividades e de práticas que você pode fazer usando o videogame, né? Sem descaracterizar o videogame, sem transformar o videogame simplesmente numa oferta de insumo divertida, né? Eu vou comentar aqui um pouco com vocês e eu vou falar bastante até, mas não vou falar tudo que eu posso falar, porque no material de apoio a gente preparou um quadro em que está bem detalhado o que eu estou querendo dizer com essas preposições e o que isso implica em termos de qual é o papel do aluno, qual é o papel do professor, qual é o papel da tecnologia e qual é a função do jogo, né? Então vamos começar no topo aqui, pensando em aprender com videogames, né? Aqui basicamente é jogar videogames comerciais e aprender inglês neles. É o que muita gente faz, muita gente fala. Se vocês derem uma busca no YouTube, assim, né? Aprendi inglês, ou aprendi francês, ou aprendi alemão nos videogames. Tem muitas pessoas dando depoimentos, né, de como é que, usando jogos que não tinham nada de educacionais num primeiro momento, eles aprenderam muita coisa. A qualidade dessa aprendizagem, como é que é isso, quanto tempo levou, etc., não está em discussão aqui para a gente, mas o fato é que dá para aprender jogando videogames. E no caso o que você pode fazer é potencializar, né? Então se você tem um jogo lá que é sobre julgamento, né, você pode dar um roteiro para o aluno, por exemplo, depois do jogo, anotar o que ele aprendeu de vocabulário e daí levar isso para um outro contexto. Então, na próxima aula, você vai interrogar um colega seu acerca de um crime. Quer dizer, esses jogos, eles sempre vão te dar essa oportunidade, só que você precisa conhecer os jogos. Isso, às vezes, é um desafio, né? Porque a gente, em geral, não consegue jogar videogame. O certo é você jogar aquele game que você quer usar para ensinar. Então, num caso como esse, o que é o videogame, basicamente? Ele é insumo. E ele provê motivação extrínseca, ou seja, o aluno não está com aquela vontade de aprender sobre julgamento, mas o jogo dá aquela motivada porque é jogo, né? Porque ele remete àquele estado de satisfação que a gente já falou, né? E o que o jogador, então, o aluno é? Ele é um competidor e um aprendiz, ou seja, ele vai passando as fases do jogo para fazer as coisas que ele tem que fazer, ele vai aproveitando esses insumos e nisso ele vai aprendendo, desde que isso seja mínimo, ou seja, que isso afete aquela mudança no estado de jogo, né? Qual é o seu papel como professor, né? Seria o de ser um curador, você não precisa necessariamente dizer o que ele tem que aprender, etc. Mas se você conhecer um pouquinho mais de videogame, aí você puder selecionar, né? Você gosta de game? Gosto. Eu estou sabendo que você está com um problema ou que você tem uma certa dificuldade com compreensão auditiva. Então, esse jogo aqui é legal porque as falas são do tipo X ou YZ, os assuntos são acessíveis e você pode ligar uma legenda, por exemplo. Então, você pode jogar primeiro com legenda, depois sem legenda. Então, você passa a ser aquele cara que seleciona, que conhece, que indica. O desafio, então, é, de fato, praticar videogame, né? Depois você pode ser, voltando aqui no infográfico, você pode aprender em videogames, né? Então aqui a ideia é que você vai, nesses mundos virtuais, nesses espaços sociais de imersão, que podem ser mais fantasiosos ou menos fantasiosos, né? Isso não faz muita diferença. O seu aluno, você ou você com seus alunos, em algum momento, também podem gerar N experiências que são interessantes para a aquisição de linguagem, né? Nesse caso, o jogo não é um insumo, mas ele é um contexto, né? Ele é um contexto que vai te dar a oportunidade de ter prática situada, desde que você tenha um objetivo, né? Desde que você entre no game, na game story com seus alunos, lá, né? Seria como, digamos assim, né? Fisicamente, se você pudesse pegar os seus alunos e levar até algum lugar
algum país onde se fala a língua alvo, etc. Tal. Claro que não é exatamente a mesma coisa, mas é um jeito de fazer, você pensar o jogo como contexto, né? E não o jogo como jogo. Claro que se você pensar como contexto, entrar nesse jogo e ficar dando aula expositiva, você destruiu o jogo. Então você tem que respeitar aquelas características do jogo, tem que ter desafio, tem que ter regra, a pessoa tem que se sentir motivada aceitando a regra e aceitando o desafio, se engajar na atividade. Não é tão simples desenhar uma atividade, mas é possível. E outra coisa que é interessante nesses mundos, muitas vezes, é que você tem pessoas do mundo inteiro fazendo coisas ali, né? Então, você pode fazer uma coisa mais controlada se você tiver parceiros no interior, e olhando na internet você acha muitos projetos de professores que querem se conectar, né, com professores de outros países para fazer interação intercultural, e as pessoas podem ou realizar tarefas ou mesmo conhecer pessoas de outros lugares em cima daquela prática e aprender a praticar língua-alvo desse jeito, tá certo? Voltando no slide, a gente tem também aprendizagens que podem ser geradas em torno de videogames. Então, quando a gente fala em torno de videogames, a gente diz em torno do assunto ou da prática ou da comunidade de prática, né? Ou da identidade de gamer. Então, quer dizer, os grandes videogames, os mais bacanas, eles têm toda uma constelação de outros universos textuais, outros universos de prática em torno dele. Esses RPGs massivos online, para realizar certas tarefas, as pessoas precisam se coordenar, fazer grupos, né? E eles têm que combinar a estratégia. Quando a gente for lá chegar naquele desafio de matar aquele monstro, vai ter que funcionar assim, você vai ter que atacar, você vai ter que defender, você vai ter que curar, etc. Eles não precisam fazer, ou muitas vezes não fazem essa discussão dentro do jogo. Eles vão para um fórum, eles vão para uma lista, eles vão para uma página da rede social em que eles combinam essas coisas. Então, os seus alunos também podem encontrar nesses outros espaços, né, se ele é fã de determinado jogo, oportunidade de interagir com pessoas que têm interesse no jogo, e é uma coisa que vai ser significativa, né? Então, nesse caso, o que está acontecendo com o jogo? Ele não está sendo um insumo e não está sendo um contexto, ele está sendo um portal para o que a gente chama de um espaço de afinidade, né? Um espaço de afinidade, resgatando um pouco uma das aulas do Rodrigo sobre mídias sociais, é uma espécie de comunidade frouxa. Ela se forma em torno de algum motivo e depois ela se dispersa quando esse motivo já não existe. Não precisa ser um objetivo, né? Pode ser simplesmente, olha, eu sou fã do jogo tal. E as pessoas que são fãs desse jogo estão lá participando enquanto são jovens, enquanto são fãs, e em torno dessa afinidade, né? Todo mundo que está lá gosta do jogo, se interessa pelo jogo, etc. Então daí pode sair também os fanfics, tem muito fanfic que está relacionado ao jogo, você também pode usar. Tem blogs de pessoas que comentam sobre o jogo, criticam o jogo, trocam estratégias sobre como vencer no jogo, né? Então todas essas atividades em torno, esses letramentos em torno do jogo também são oportunidades para você prover situações de aprendizagem. E nesse caso, qual que é o seu papel, né? Se você era um curador antes, ou um curador participante nesses mundos virtuais, né? Quando você está trabalhando com essa constelação, você passa a ser um observador, né? Um pesquisador, a não ser que você queira participar também, né? Mas o interessante é você ir ver como é que os seus alunos interagem nesse lugar, conhecer o que eles estão fazendo, entender como é que essas dinâmicas funcionam, e isso vai ajudar bastante a criar, então, dinâmicas em sala de aula que sejam que sejam mais motivantes e, ao mesmo tempo, que façam sentido, que sejam significativas para os teus alunos, né? Voltando aqui no infográfico, a gente então pode também pensar em aprendizagens a partir de videogames. Então aqui o videogame ele vai entrar como uma motivação inicial, como uma coisa que desperta a atenção do seu aluno. Então, por exemplo, alguma questão da cultura-alvo, né? Por exemplo, vamos dizer que eu estou ensinando espanhol e eu achei aquele mod sobre a independência do Chile. E as pessoas têm interesse, quer dizer, é interessante para as pessoas se interessam pela história do Chile a partir desse videogame, né? E uma vez que elas tenham esse interesse, então daí você pode migrar para as outras mídias, você pode pegar esse videogame e conectar com um filme, conectar com um livro de história, conectar com falas, conectar com conversas com algum chileno que queira explicar isso daí, conectar com algum projeto colaborativo com outras turmas que estão estudando outros aspectos da história ou pontos de vista diferentes sobre um mesmo evento histórico.
Você conecta isso com o trabalho argumentativo, oral ou verbal, né? Então, de novo, não é tirar do videogame um insumo, mas é usar o videogame aqui como uma, digamos, uma introdução, um trampolim para você fazer as outras coisas. E nesse caso, o que você é? Você vai ser uma espécie de coach, né? Você vai incentivar esse seu aluno a ir desenvolvendo uma trajetória a partir desse interesse que ele tem. Se não é coletivo, se é individual, né? Você pode pegar, cada aluno está interessado numa coisa, ou cada aluno que joga um jogo está interessado num tema. Você pode ser o cara que diz, pô, vai em frente, por que você não estuda isso? Por que você não vai atrás daquilo? Né? Por que você não assiste aquele filme? Né? E basicamente você vai acompanhando essa trajetória, vai incentivando e vai provendo suporte, né? E ele que vai desenvolver isso. É muito melhor do que o cara querer fazer isso tirando a aprendizagem do videogame, como a gente falou no primeiro caso. E daí, finalmente, existe a atividade de você aprender sobre videogames, né? O que é aprender sobre videogames? Tem um pouco a ver com o que a gente chama de letramento crítico, né? Então, desmontar esse artefato, essa ferramenta, esse conjunto de regras e pensar sobre o videogame, né? Como ele funciona. Então, é ler o help para ler mesmo, né? É procurar comentários que as pessoas fazem, mais técnicos sobre o jogo, depois comentários mais políticos, comentários mais estéticos, etc. E pensar esse jogo não só como videogame, isso é um bom videogame, isso é um mau videogame, e claro que todos esses insumos que eu estou falando, o ideal é que sejam na língua-alvo, né? E ao mesmo tempo pensar esse mundo do jogo, né? E olhar essas regras não só como regras de competição, mas como regras ideológicas mesmo, né? Então eu estou jogando um simulador de vida social em que as mulheres só fazem pontos quando alimentam um neném, né? Ou quantos mais filhos ela tem, mais pontos elas fazem, mas para trabalhar fora o salário é mais baixo do que o dos homens, né? Então, tem coisas, claro que estou fazendo um exemplo aqui meio absurdo, né? Mas esse tipo de crítica e de debate é muito importante para que o nosso aluno seja de fato um produsuário, para que ele seja aquele cara que produz o que ele consome, não só no sentido de que eu fabrico o videogame, mas eu produzo essa interpretação. Como dizia o Michel de Certeau, né? O uso é uma produção, desde que você saiba guiar essa produção, tá certo? Nesse caso, qual que é o seu papel? É ajudar os alunos a encontrarem a metalinguagem, né? Ou pesquisar uma metalinguagem. Então, o que é jogabilidade, né? O que é gameplay, por exemplo, né? Ou elementos que têm a ver com a história do jogo e que as pessoas não sabem, tem um conceito que está realizado na forma de algum tipo de representação e eles não têm o termo para sair da representação e entrar no conceito, né? Por exemplo, diferença de gênero, no caso aí desse exemplo que eu dei meio estranho, né? Ou relações de poder entre gêneros. O seu papel passa a ser esse, né? Você dá a metalinguagem, fornece para que eles se apropriem de forma crítica, né? Isso é muito importante, é uma forma assim, da gente pensar ensino de línguas como formação de cidadãos, né? Bom, eu vou encerrar então esse vídeo, daqui a pouco eu volto com o nosso derradeiro vídeo do curso.